Paz e graça seja com todos, na vida de todos. Hoje o nosso estudo está no capítulo 36 de Êxodo. Continuando agora na execução do projeto, aqueles homens que Deus chamou, capacitou, encheu do seu espírito, agora se apresentam e se apresenta com disposição para a obra. Isso é uma coisa muito importante, porque mostra a intenção do coração, né? A disposição, a disponibilidade, mostra o quanto nós estamos envolvidos, o quanto aquilo é realmente importante para nós. Lembrando que no capítulo passado eu foquei sobre esses homens, eles ensinarem, eles passarem para frente aquilo que eles haviam aprendido. Isso é algo também de muito valor. Na verdade, não é só na vida do cristão. É na vida do ser humano, né? A gente sempre ensinar aquilo que nós aprendemos, passar um legado, deixar que outros aprendam. Tantas vezes nós aprendemos coisas com dificuldade e quando nós aprendemos já pegamos o jeitinho daquilo, né? Como uma receita. E quando nós passamos, nós já damos assim a receita pronta. E isso é maravilhoso. Eu quero chamar a atenção neste capítulo, não tem como não chamar a atenção, a parte mais importante deste capítulo está aqui a partir do verso 4. Um pouquinho no final do verso 3 diz assim: e o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita essa proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais do que suficiente para realizar toda a obra. É a parte mais importante aqui neste capítulo. A oferta era voluntária, era de bom coração, de boa vontade. Porém, era além. Eles estavam tão envolvidos naquele projeto, eles tinham entendido a necessidade, o quanto seria bom para o povo ter ali no meio deles, Deus habitando no meio deles. E eles começaram a trazer todas as manhãs. Aqui nós temos a participação das mulheres, que é também uma coisa rara nessa época, eram bordadeiras e preparavam os tecidos, tingiam os tecidos, muita participação das mulheres aqui. E eles estavam trazendo além. Isso mostra assim, um espírito de gratidão, mostra um sede do povo de ver este projeto pronto, de ver esse projeto do jeito que Deus havia mandado. Mas o interessante aqui é que os artesãos, eles chamam Moisés e falam: Moisés, tem coisa demais. Tem muito. Moisés verificou e viu que realmente tinha muito. E ele institui, proíbe
que eles tragam mais ofertas. Veja bem, o que nós temos hoje no nosso templo? Nós temos templos exorbitantes, lindíssimos, de uma expressão assim de riqueza. E muitas das vezes, a maioria das vezes, essas pessoas, esses cristãos, essas pessoas que levam as suas ofertas para as igrejas hoje, algumas delas estão enriquecendo os seus líderes, estão fazendo igrejas riquíssimas, e o povo daquela igreja, daquele local, passando necessidade. Não tem como resolver todos os problemas das pessoas necessitadas. Mas veja bem, a igreja, ela tem por obrigação cuidar, ter ação social, ajudar as pessoas. E se acontece na igreja de vir essa oferta exorbitante, sobrando, deveria ser bem administrada. Hoje nós temos várias igrejas envolvendo vários ministérios que cuidam de pessoas viciadas em drogas, que cuida dos idosos, que cuida de viúvas, que cuida de crianças, que cuida de pessoas de rua. São tantas coisas que se pode fazer com dinheiro. É importante as doações. E outra coisa que nós percebemos aqui é uma administração transparente. Moisés fala com o povo: tem demais, não precisa mais. Isso não é muito interessante? Nós queremos essa transparência, não somente de igrejas, mas do nosso governo. Que haja transparência de tudo que recebem, o que está sendo feito, no que está sendo empregado. E eles dizem que existe democracia. Vamos falar um pouquinho aqui da democracia no Brasil. Se existe democracia, o povo deveria realmente, porque dizem que tem, né, democracia, e falar: olha, tá precisando de investir aqui, olha, tá precisando de investir ali. Mas na verdade, infelizmente, acabam por resolver as coisas entre eles lá e não respondem ao povo. Quer dizer, na verdade, está faltando transparência. E isso é algo que nós percebemos aqui no capítulo 36, que nos chama muita atenção. Que Deus abençoe. Deus abençoe as ofertas, Deus abençoe os impostos, e que eles voltem para as pessoas em retorno na saúde, em retorno na educação, e em tantos outros meios para beneficiar, no caso o brasileiro, o mineiro, o itaunense aqui na nossa cidade, né? E nas igrejas possam haver essa transparência, porque isso é necessário. Depois a gente vai perceber, mais uma vez, a complexidade da construção. Eu vou ler um pedacinho aqui a partir do verso 8. Todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de 10 fios de tecido azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cordas internas e fizeram o mesmo com as outras 5. Em seguida fizeram laçadas de tecido azul e ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna. Segundo conjunto, as laçadas estavam opostas umas às outras. Nós vemos muita complexidade.
nós vemos muita perfeição e tinha que ser, porque tudo aqui estava prefigurando o sacrifício do Cordeiro, do último Cordeiro, do Filho de Deus. Então esse tabernáculo tinha que ser exatamente como Deus descreve. Mas trazendo uma aplicação para as nossas vidas, eu queria comentar um pouco sobre o quanto nós questionamos. Deus nos manda fazer algo e nós falamos, para quê? Por quê? Por que está acontecendo isso, Deus? Eu aprendi uma coisa, que a minha pergunta não deve ser por quê, e sim, para quê? Para quê? Quer dizer, o que eu devo tirar de lição nesse aprendizado? E nós temos que entender que o nosso Deus, ele é soberano. Ele sabe todas as coisas, ele conhece o futuro, ele é onisciente, ele tem noção do futuro, ele tem noção de toda a ciência, de todo o conhecimento. Isaías 55, um texto conhecido, diz assim: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Deus não está falando assim, é um pouco mais alto, é um pouco diferente. Não, ele está falando que não se compara. Os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos. O próprio Provérbios 3:7 diz assim, de conselho para nós: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quer dizer, os nossos olhos são enganosos. Nós pensamos que sabemos alguma coisa, mas nós não sabemos. E Deus está dizendo, eu sei. Pode confiar em mim. Por quê? Porque eu sei. E uma outra boa comparação para nós está em Jeremias, no capítulo 18, a partir do verso 3, que vai falar da casa do oleiro. Vamos ver esse pedacinho aqui. Esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi o trabalho com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Vou repetir, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, ó povo de Deus, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado. Vamos só até aqui. Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, manda ele observar, ele vê alguém ali trabalhando o barro, fazendo um vaso, o vaso quebra e ele começa tudo de novo. E a palavra nesse tema aqui, nesse versículo ele faz o vaso conforme a sua vontade. Nós somos o barro. Estamos sendo moldados nas mãos do Senhor. E tem hora que nós sentimos isso. Estamos sendo quebrados, moídos. Mas é para Deus formar aquele vaso que Ele quer. Da maneira que Ele quer. Que vai ter a utilidade que Ele quer. Eu quero trazer essa aplicação para a nossa vida hoje. Porque nós somos o tabernáculo de Deus hoje. E não podemos agir de qualquer maneira. E o que Deus nos pede
nós precisamos aprender a fazer. Você já imaginou, voltando àquela oferta voluntária, aquela oferta excessiva que está sobrando? Pensemos nela, não somente na questão material. O que Deus nos pede? O que Deus te pede? Já imaginou se nós dermos a Ele de maneira voluntária e excessiva? Apesar de que não dá para ser excessivo, né? Se Deus me pede santidade, eu sou zeloso ao extremo na santidade. Deus me diz para amar os meus inimigos e eu sou zeloso ao extremo para cumprir essa palavra. Deus me manda perdoar, Deus me manda trabalhar os talentos que Ele me dá e eu faço isso excessivamente ao ponto de sobrar, ou seria ao ponto de ter crédito. Que maravilha! Vamos colocar essa oferta voluntária e essa oferta exorbitante para as coisas espirituais, para as coisas do reino de Deus. Glória a Deus por isso. Que o Senhor Deus nos dê essa graça. Que o Senhor Deus nos ajude, nos oriente, nos fortaleça para que sejamos excessivamente zelosos com tudo que Ele nos pede. Amém? Fica essa palavra para o seu coração, em nome de Jesus.